Quero falar agora sobre o São Paulo que voltou a vencer. Eram 4 derrotas seguidas, um gol marcado nos últimos 6 jogos, eliminação para a LDU e muita crise. Até que na noite dessa quinta-feira o tricolor venceu o Fortaleza por 2-0, jogando no Castelão. Resultado que permitiu ao São Paulo dias um pouco mais calmos até o confronto do próximo domingo, 5 de outubro, contra o Palmeiras no Morumbis. Luciano foi o autor de um dos gols da vitória do São Paulo, tricolor que havia aberto o placar com o Tapia. Luciano não fazia gols há 13 partidas. E nesse período, somente uma participação em gol com assistência no jogo contra o Fluminense. Dá para dizer que o Luciano foi o grande culpado da eliminação do São Paulo contra a LDU, por conta de pelo menos 5 gols claros perdidos entre a partida de ida em Quito e a partida de volta no Morumbis. Quero registrar ainda que o São Paulo venceu o Fortaleza no Castelão, mesmo tendo um jogador a menos desde o primeiro tempo, quando o Rigoni foi expulso. Excelente partida de Luiz Gustavo, que não jogava há meses por conta de uma embolia pulmonar. O Luiz Gustavo foi escalado como zagueiro e deixou excelente impressão. Para completar, registrar mais um tabu quebrado por Hernan Crespo desde que voltou ao São Paulo. O tricolor não vencia o Fortaleza há 11 jogos, desde 2020. E aí, só para completar, registrar também que os outros tabus recentemente quebrados por Hernan Crespo têm a ver com vitórias contra Atlético Mineiro e Botafogo, de quem o São Paulo não ganhava também há muito tempo. Para completar, com a vitória, o São Paulo é o 7º colocado, 38 pontos conquistados. O Bahia tem 40, o Mirassol e o Botafogo 43. O problema do São Paulo é que o tricolor tem um jogo a mais do que o Bahia e do que o Mirassol, e o mesmo número de partidas do que o Botafogo. Quero falar agora sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares mostrou força política em meio a uma baita crise técnica e também relacionada à política do clube, com chance real de Carlos Belmonte ser demitido. O Júlio submeteu 5 pautas à aprovação do Conselho Deliberativo e todas foram aprovadas com votações muito altas. Quero destacar cada uma delas para vocês. Primeiro, uma permuta para atendimento dentário dos atletas da equipe profissional e também da base com a Odonto Fitness. Essa votação teve 90,2% de aprovação. Depois, São Paulo submeteu um acordo para compra de energia junto à Safari Varejo, 90,2% de aprovação. Houve também a votação da Chiasa Sinalização Viária para obras de infraestrutura, 90,7% de aprovação. São Paulo voltou a ter um acordo com a Viva Sorte para patrocínio na camisa do cartão de todos, 13 milhões de reais por ano, e 89,3% de aprovação. O último item da pauta nessa reunião que aconteceu no Conselho Deliberativo dizia respeito a investimento com mídia digital junto a uma empresa chamada FengFan, e 77,2% dos membros do Conselho Deliberativo também votaram a favor. Então, se existia algum rumor de que o Júlio Casares havia perdido poder dentro do Conselho Deliberativo, essa votação chega para mostrar o contrário. Júlio que tem sido muito criticado por torcedores do tricolor, especialmente a organizada, embora hoje o grande alvo da organizada seja Carlos Belmonte, diretor de futebol. Informação exclusiva no São Paulo: o tricolor já começou a debater como profissionalizar as categorias de base. Cotia vai passar por uma enorme reformulação assim que o Conselho Deliberativo aprovar a criação de um fundo que vai captar até 350 milhões de reais. Júlio Casares, presidente do clube, tem se reunido com grupos de conselheiros para assegurar a aprovação em votação que vai acontecer muito em breve. Em paralelo a isso, uma equipe formada pelo São Paulo debate nomes que podem assumir as categorias de base do São Paulo. A ideia é profissionalizar absolutamente tudo e contar com os melhores do mercado. Queria citar 2 nomes que têm sido debatidos dentro do São Paulo com investidores. O pessoal da Galápagos participa dessa iniciativa, até porque vai ser responsável por um aporte inicial de 200 milhões de reais. Pois bem, Sandro Orlandelli, que hoje atua como diretor técnico do FC Dallas na Major League Soccer, é um nome que agrada bastante. Alguém com passagem por Internacional e também como chefe de scout do Manchester United e da CBF. Outro nome pretendido pelo São Paulo, Gustavo Grossi, argentino e responsável por uma transformação no River Plate. Você vai lembrar que o River, na Série B do Campeonato Argentino, acabou tendo como grandes protagonistas o Marcelo Gallardo como técnico e o Gustavo Grossi na formação das categorias de base do clube. Hoje o River é um dos times que mais revelam jogadores na América do Sul. O Grossi ainda passou pelo Internacional, também trabalhando com a base, e nesse momento atua na Federação Argentina de Futebol, cuidando do projeto
de Copa do Mundo e também de formação de atletas. Então, Gustavo Grossi e Sandro Orlandelli hoje são os nomes mais cotados para assumirem as categorias de base do São Paulo, que promete revolucionar o futebol brasileiro. A ideia do São Paulo é, com dinheiro para contratar os melhores atletas sub-20 da América do Sul, se transformar numa potência ainda maior do que a do Palmeiras, que já garantiu mais de 2 bilhões de reais de vendas de atletas, somente com jogadores formados na base nos últimos 10 anos. Agora de falar sobre detalhes do projeto do São Paulo em Cotia. Júlio Casares tem conversado com uma série de grupos de conselheiros para explicar todo o funcionamento dessa ideia. Tudo para que na reunião do Conselho Deliberativo o projeto seja aprovado e possa entrar em vigor. E durante essa apresentação uma série de informações novas vieram a público que eu queria dividir com vocês. Primeiro, a ideia é captar até 350 milhões de reais. E essa grana vai ser utilizada quase que integralmente para a contratação de atletas de 11, 13, 15, 17 e até 20 anos. Jogadores com talento na América do Sul, sub-20, poderão ser contratados, independente do país. E aí, para reforçar essa ideia, o São Paulo pretende aumentar de 8 para 20 sua rede de observadores, com atuação no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia, no Peru e no Equador. A ideia é que o São Paulo tenha os melhores jogadores sub-20 da América do Sul. Surge um jogador de enorme destaque no sub-17 de uma equipe equatoriana. São Paulo vai e compra o atleta, para que ele venha terminar sua formação em Cotia, seja aproveitado no time principal e garanta uma enorme venda. Parceria com 4 clubes formadores do Brasil. A ideia é que o São Paulo se aproxime de times que têm lastro, têm capacidade de revelação de atletas, para que assim que surjam jogadores bons nesses times de base, o São Paulo tenha uma preferência para a contratação desses jogadores. O São Paulo também vai dar ênfase para a busca de atletas contratados para o sub-15. São jogadores semi-prontos que não demandariam tanto tempo para serem aproveitados no time de cima. Para completar, a meta do São Paulo é chegar a 708 atletas em Cotia, tendo cerca de 90% deles integrando as categorias A e B, que são a categoria de atletas com enorme potencial de venda e que chegariam para serem titulares da equipe principal. Só para fechar, o São Paulo também já deixou bem claro para os conselheiros que todo esse processo de profissionalização em Cotia vai ser tocado por executivos do mercado, nada de diretor estatutário, gente do conselho. A ideia é contar com os melhores do mercado e eu já disse para vocês ao longo da semana que Gustavo Grossi, ex-River Plate, Internacional e atualmente na AFA, é um dos cotados. Sandro Orlandelli, que trabalha na Major League Soccer, é outro. Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares quer separar o departamento de futebol do clube social. Essa é uma premissa de qualquer clube que se torna SAF. Você torna o departamento de futebol como um produto único e depois vende esse departamento de futebol para investidores. São Paulo ainda não chegou a esse ponto, mas o presidente Júlio Casares quer começar os trabalhos para a criação de uma SAF num futuro não tão distante. Em entrevista, o dirigente são paulino disse, abre aspas, eu quero uma separação jurídica e administrativa. Aí vou terminar meu mandato em 2026 deixando um legado. A verdade é que o Júlio Casares é a favor da criação da SAF, mas ele já percebeu que dificilmente conseguirá avançar durante o seu mandato para a concretização da Sociedade Anônima do Futebol no São Paulo por conta do veto do Conselho Deliberativo. Os homens que precisariam aprovar a mudança do estatuto são radicalmente contrários, não pelo bem do São Paulo, mas por entenderem que se tornariam peças decorativas dentro do tricolor. Aquela história dele ter uma carteirinha e poder eventualmente decidir sobre o futebol, marketing ou qualquer outro departamento passa a deixar de existir com a criação de uma SAF. Importante registrar ainda que o São Paulo está na frente de outros movimentos. Criação do FIDIC já garantiu cerca de 150 milhões de reais a mais 140 milhões para serem captados para pagamento de dívidas bancárias, entre outras pendências do clube. São Paulo também agora depende da aprovação do seu Conselho Deliberativo para garantir a criação de um fundo em Cotia. Fundo que pode captar até 350 milhões de reais. O objetivo é fazer com que o centro de treinamento da base do São Paulo se torne a grande referência do país, superando inclusive o Palmeiras. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.